Olá pessoal, aqui é o Mário e esse é mais um episódio do podcast Innovation. Hoje eu conversei com o Thiago Cabral, que é gerente de inovação da Neodent. Nós começamos falando sobre carreira, o Thiago contou como ele chegou até a área de inovação e na sequência o Thiago deu exemplos de projetos de inovação, contando pra gente um pouco dos desafios e das conquistas em cada um deles. Ele também compartilhou com a gente como é a estrutura da inovação na Neodent e algumas iniciativas internas e externas para manter uma cultura de inovação na empresa. E no final, o Thiago passou uma mensagem para profissionais que trabalham nessa área. Foi muito bom conhecer um pouco mais da história do Thiago e também como é a inovação na Neodent. Espero que vocês gostem e não esqueçam, a inovação é feita por pessoas. Thiago, seja bem-vindo ao Innovation. Muito obrigado, Mário. Prazer aí estar participando e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. É uma satisfação contar com a tua participação aqui hoje. Thiago, vamos começar aqui falando sobre carreira. Conta pra gente como foi a tua jornada para chegar numa posição de liderança da inovação. A história é um pouquinho longa, está relacionado com a minha história com a universidade e a minha história na Neodent, até eu chegar na inovação. Eu comecei a trabalhar na Neodent em 2007 e foi também quando eu comecei a faculdade, foi onde eu também fiz uma escolha, né, se eu faria contabilidade ou ia para a área de tecnologia e mecatrônica. Eu optei pela mecatrônica e também comecei a trabalhar na Neodent, trabalhava na linha de produção. Uns 2 anos depois, acho que mais ou menos no final de 2009, eu comecei a trabalhar no departamento de engenharia, né? Eu vim linkando algumas coisas da faculdade com o trabalho mesmo, com a empresa. Nesse período, vamos falar de 2010 até 2015, trabalhei em vários pontos da engenharia. Eu iniciei na parte de sistema ERP, eu entrei em 2010 numa transição, numa implementação, e nisso também comecei um pouco de processo e desenvolvimento de produto. A equipe era pequena, então a gente trabalhava meio que tudo junto, algumas coisas. Aos poucos, eu fui amadurecendo, aumentando o conhecimento na parte do desenvolvimento de produto, né? E também na questão da manufatura, né? A gente desenvolve novos produtos e produz do início ao fim, né? A gente foi trabalhando, evoluindo, eu fui aprendendo. Em 2015, foi, se eu não me engano, a época onde começou a ideia de criar-se um time de inovação. A Neodent estava passando por uma transição, foi um momento da venda, 100% da venda, a venda começou em 2012, mas em 2015 efetivou, a Neodent começou a fazer parte de uma empresa suíça, a Straumann, ela adquiriu a Neodent, em 2015 foi quando concluiu essa aquisição 100%, porém o dono da Neodent, né, o criador, o Dr. Geninho, ia continuar na empresa, continuou, está até agora, né? Decidiu se juntar algumas pessoas numa equipe para a gente criar uma equipe de inovação, dando sequência nesse legado dele. E nisso eu entrei, eu e algumas pessoas entramos ali para dar sequência nisso. Foi acho que é onde começou um pouco essa questão de a experiência um pouco do desenvolvimento do produto, na liderança também de projeto, um pouco de manufatura. Com a equipe a gente começou a trabalhar um pouco mais focado diretamente com o ex-dono da empresa, que ele é um visionário, né, e é muito mão na massa, tanto na parte do desenvolver, do criar, como na parte clínica mesmo, né, no uso pretendido final do produto. E ele tinha recebido um desafio do novo CEO, né, que é o CEO até agora da Neodent, aqui na América Latina, do Straumann Group na América Latina, que é o Matias, que nós precisávamos de um sistema de implante novo aí, diferenciado para entrar no mercado. E daí de 2015 até agora, a gente veio melhorando, né? Tivemos várias iniciativas, tivemos esse novo sistema de implante, que foi lançado em 2017, foi continuado por mais alguns anos. Foi onde que a inovação acho que chegou ali. E se eu não me engano, eu inicialmente, em 2015, ali 2016, estava coordenando a equipe. Em 2019, eu assumi a gerência da equipe de inovação, trabalhando junto com o Dr. Geninho e mais algumas pessoas. E foi mais ou menos por aí que eu realmente entrei mais a fundo na inovação. Dentro da Neodent, na parte de novos produtos. E estamos aí para desenvolver novas soluções, buscar novas ideias e dar continuidade nessa área, assim. Muito legal, Thiago. Eu admiro muito profissionais que partem da base, de um nível mais operacional, e se desenvolvem até chegar a uma posição de liderança, como é o teu caso aí. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com profissionais assim e fica super claro, né, o quanto eles agregam valor para a organização com toda essa bagagem. Eu trabalhei em um departamento que um diretor tinha começado como estagiário e ele conhecia todos os detalhes do processo, cada parafuso de cada produto. Então apresentar uma proposta de projeto para ele era sempre um desafio tremendo. Tinha que estudar bastante, porque ele sabia muito e nada passava batido, o que era bom, né? E imagina que toda essa bagagem também tenha te ajudado nesse sentido, né, Thiago?
É mais ou menos isso mesmo, como você compartilhou, né? A gente tem alguns casos, não só eu, mas tem alguns outros casos, como o próprio Dr. Geninho, né? Que ele criou a empresa do zero, né? Então ele conhece do início ao fim como você cria um implante, como você vai vender, como que você vai oferecer para o cliente, né? Então é uma pessoa que conhece do início ao fim, conhece o detalhe, né? Tem o know-how do business, do negócio mesmo, da visão, e também conhece o detalhe, o passo a passo. E temos outras pessoas também, alguns diretores aí que vêm crescendo junto, vêm também trabalhando desse mesmo jeito, assim. Então essa oportunidade assim é bem bacana da empresa, do grupo, vem dando pro time interno assim de se desenvolver. Então é uma super experiência e ajuda, né? Complementa os demais. Exatamente, Thiago. E sem contar que esses profissionais também inspiram outros profissionais, né? Thiago, eu sempre peço para os meus convidados trazerem exemplos práticos para enriquecer aqui a conversa. Dá pra gente um exemplo, Thiago, de um projeto de inovação que tu tenha liderado, que tenha participado, e conta um pouquinho sobre os desafios e as conquistas. Tá bom? Um dos projetos super inovadores que a gente desenvolveu ali, que lançou em 2017, a linha de implantes Helix GM. Nós já tínhamos o histórico, né, um histórico de sucesso grande, de ter vários tipos de implantes, e nós precisamos tirar um novo, um diferenciado, um a mais aí para a gente entrar no mercado e também ser conhecido globalmente, conseguir alavancar a marca da Neodent fora do país, né? Entrou meio junto com toda essa transição. Então, nessa linha de implantes, eram muitos desafios, visto que os produtos atuais já eram muito bons, né? Já tinha um histórico bom, uma aceitação boa, mas era para fazer algo um pouquinho diferente, combinado. Nisso, uma das principais diferenças que a gente trabalhou e pensou para desenvolver é que precisamos de talvez um único desenho para atender todos os tipos de ossos, todas as densidades ósseas. Na implantodontia, em geral, tem essas diferenças, né? Tem os ossos mais esponjosos, mais macios e os mais duros. E para isso, em alguns momentos, a gente indica designs de implantes diferentes, né, para ter a maior estabilidade na hora da instalação. Para esse projeto, né, da linha Helix GM, foi um trabalho de muitas pessoas, né, do Dr. Geninho, alguns designers e toda a equipe, para desenvolver um implante que se encaixasse, tivesse todas essas características de dois, tipo, combinasse duas características do osso mais mole e do osso mais duro, e também uma otimização no processo cirúrgico, no protocolo, uma solução mais simplificada, e ainda uma conexão. Geralmente, para quem não conhece, mas o implante em si é o substituto da raiz do dente, e daí ele faz uma conexão com o abutment, o componente, que é onde vai vir a coroa. Então, para ter o dente que a gente vê na boca ali, normalmente tem 2 ou 3 peças, né? Um implante que fica a nível do osso para baixo, que fica como a raiz, e vem o componente mais a coroa que faz o dente. E essa conexão que liga implante e componente é o diferencial também da resistência do sistema, né? Nesse produto a gente também conseguiu trazer um sistema mais resistente, uma resistência mais elevada. Foi também um dos grandes diferenciais. Esse mais ou menos é o resultado final, né? Então a gente conseguiu um implante que pode ser usado para todas as densidades ósseas, tem um protocolo cirúrgico, uns instrumentais reduzido, simplificado, mais agradável para o cliente, para o usuário final, e um sistema também mais forte, né, mais resistente. E veio fazendo sucesso, né, em vários países, né? A gente teve uma excelente aceitação nos Estados Unidos, um dos nossos principais mercados, e em N diferentes países, né? Fora do Brasil, a gente trabalha basicamente só com essa linha. Essa foi uma das grandes conquistas, né? Nos desafios foram inúmeros, né? Inúmeros. Até chegar nesse design, nessa definição de resistência a testes, foram inúmeras versões e discussões e protótipos, testes e mais testes, e então é um trabalho duro, muita gente envolvida. A gente começou no conceito, mas depois o grupo vai se expandindo, né? Um time de engenharia trabalhando, de P&D, de PMO, uma produção, uma qualidade, um marketing. Então um projeto bem grande, assim, que envolveu muita gente para chegar nesse resultado, assim. E o tempo, em geral, sempre é um desafio, né?
a empresa está investindo, ela quer lançar o quanto antes, né? É diferencial você conseguir pôr o produto no mercado o quanto antes. Então, a gente acaba brigando, lutando um pouco em alguns momentos, né? Até onde a gente pode ir, continua tentando, né? A ideia mudando, ajustando para conseguir oferecer o melhor produto e agregar o maior valor possível ali. É um dos super cases aí dos últimos anos, assim, de super sucesso. E a gente veio estendendo a linha, né? Foi lançado em 2017, mas a gente veio ampliando também a linha. Foi o maior portfólio em geral que nós temos aí na parte de opções protéticas, soluções para os dentistas, né? Então a gente veio ampliando aí nos últimos anos também. Se eu não me engano, a gente estendeu 18, 19, ainda vem dando sequência em alguns lançamentos. E com certeza muitas conquistas, mas também muito desafio, muito suor, muitas pessoas envolvidas, né? Um engajamento bem grande assim para conseguir entregar isso. Ótimo exemplo, Thiago. Eu confesso que eu fiquei curioso ali em algumas partes, fiquei imaginando ali um implante, né, a parte da engenharia, mas a gente não precisa entrar aqui na parte técnica agora, né? A gente marca uma outra conversa aí para falar sobre isso. Esse exemplo também é interessante, Thiago, porque ele mostra que não é à toa que a Neodent está entre as empresas mais inovadoras da região sul. Eu vi recentemente um indicador que mostrava que a Neodent estava lá no topo, não lembro o nome agora. Tem esse histórico, né? Acho que desde o início dos objetivos, né? Sempre estar trabalhando com o que tem de melhor, tentar fazendo cada vez mais e não se poupa esforços, né? Para buscar em tecnologia, buscar em pesquisa, né? Para entregar esse produto mais inovador, né? Com maior qualidade, assim, para o cliente. Uhum. Legal, Thiago. Eu fiquei curioso agora sobre a estrutura organizacional da inovação dentro da Neodent, porque para fazer a inovação acontecer de forma efetiva, a forma como a empresa se estrutura dentro da organização deve ser favorável para permitir que todas essas iniciativas possam fluir dentro do processo. Fala um pouco para nós sobre isso, Thiago. Como é a estrutura organizacional da inovação dentro da Neodent? E se existe, por exemplo, um departamento dedicado à inovação? Não, a gente não tem a estrutura totalmente limitada, marcada, né? Mas a gente trabalha em uma das unidades de negócio que é a linha de implante e aqui eu trabalho, né? Nós trabalhamos na fase de inovação no conceito, em conjunto com o time de desenvolvimento, com o time de P&D, né? E o time de produção, qualidade, tudo. A gente trabalha dessa forma na área de implante. Porém, a empresa também, nas outras áreas, também tem inúmeras iniciativas e é aberta, né? Tanto na área digital, né? Tem parceiros, a gente trabalha muito com fornecedores, a gente revende alguns produtos nessa área, então também tem essas oportunidades da inovação. A outra unidade de negócio que é de alinhadores também não é aqui, mas tem os headquarters nos Estados Unidos e na Suíça, que também o pessoal trabalha muito com a inovação, com o desenvolvimento, novas melhorias. O grupo em si é um grupo bem aberto a novas ideias, a estar trazendo, aceitando melhorias, oportunidades, a encontrar o novo, o diferencial, sabe? Então, isso favorece, querendo ou não, é uma empresa que aceita mudanças, né? Está sempre disposta a novas mudanças. E do headquarter de Basel mesmo, do Straumann Group, também temos algumas iniciativas, né? Tem vários grupos que puxam essa inovação, tem iniciativas de pesquisa, iniciativas de P&D, iniciativas de tecnologia, de marketing. O time de marketing também trabalha bastante com novas ideias, então é um combinado, né? A parte de operação também trabalha muito com novas iniciativas, o compras, então é um mix bem grande na organização como um todo, sabe? Tem um trabalho que incentiva bastante essa inovação, as novas ideias, as melhorias, né? Nós temos também um programa, né, interno aí do Neo Ideas, que chamam Neo Ideias, aqui pelo Brasil, que o time de comunicação faz a gestão e premia, né, procura tanto de pequenas ideias, médias ideias e grandes ideias. É um canal aberto para... Tem um período, né, para as pessoas, para os colaboradores inscreverem suas ideias ali e no final as melhores ideias recebem alguns prêmios. Então também tem essa cultura, é o que a gente vem trabalhando, né, para ampliar mais, assim, é um conjunto de várias áreas. Uhum. E em relação a iniciativas externas, Thiago, tem algum exemplo pra gente? Talvez algum modelo que já vinha sendo usado pela Straumann na Europa e passou a ser usado aqui? Aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas, né, até mesmo com a universidade, a gente está trabalhando com você, né, o time de P&D também
inicia alguns projetos, ainda não são muitos, mas também a parte estratégica da empresa também sempre está monitorando algumas startups, algumas iniciativas que agregam para o grupo, são alguns dos pontos aí, né, para tentar trazer essa iniciativa externa. A gente até fez um dos novos parceiros que entrou no grupo, veio de fora, né, uma empresa de resina aqui no Brasil, que entrou no grupo, faz parte agora do Neodent Brand, que é a Ihler. O pessoal observou e acabou trazendo para o grupo. Fora do país, na Suíça, as iniciativas são um pouquinho maiores nessa parte da pesquisa e de iniciativas externas, né? Eles trabalham mais com parceiros, né? Com esse fomento externo, eles trabalham um pouco mais com universidades, centros de pesquisa, iniciativas do governo também, e com fornecedores. Esse também é um outro ponto. A gente trabalha aqui com fornecedores. No Brasil, a gente tem parceiros, né? Não vamos falar, não são só fornecedores, são parceiros para nos ajudarem no desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias. E fora do país também tem alguns. Em alguns momentos acabam entrando no grupo, se tornando parte do grupo. Em outros acaba sendo só uma parceria mesmo, né? No negócio, no business. Às vezes como a gente distribui alguns equipamentos, né? Em alguns momentos a gente também é parceiro. Mesmo nesse equipamento que a gente distribui, né? A gente revende, a gente precisa passar algumas informações e vice-versa com o fornecedor para a gente ter o nosso produto dentro do software dele e tudo mais, né? Esse é um dos pontos aí que a gente tem várias iniciativas. Legal, Thiago. Eu fiquei interessado em saber um pouco mais sobre como a Neodent faz para manter uma cultura de inovação dentro da empresa. Porque não é uma coisa simples de fazer, né? Conta pra gente um pouquinho, Thiago, como que é isso na Neodent. Isso é um desafio, né? Trabalhar em cima disso, conseguir gerar um ambiente que permita que as pessoas possam expor, propor as ideias. Em alguns momentos conflita, né, o tempo da entrega com a questão das pessoas proporem as suas ideias, de testarem as suas ideias, né? Mas a empresa trabalha assim, sempre incentivando, né? No final do ano passado, se eu não me engano, em outubro, né, teve um evento global de um crowdsourcing para propor novas ideias para o futuro, para implementação, até para mudar um pouco o negócio. Foi aberto para todos os colaboradores do Straumann Group, assim, um evento aí para mais de 7 mil pessoas. Aqui no Brasil, foi organizado pelo nosso CEO aí, nós paramos uma tarde assim para compilar todas as ideias e para postar. Então tem uma plataforma que você pode sugerir as suas ideias. Então foi um trabalho gigantesco assim de todas as áreas, assim, muito legal, que abriu oportunidade assim para todo mundo sugerir, pensar fora da caixa, né, trazer novas ideias, e saíram ideias assim, pô, muito legais, maravilhosas assim, que foi muito bacana. Então a empresa trabalha bastante nisso, vem buscando, vem abrindo espaço. Tem alguns canais, né? Tem esse portal também do grupo mesmo, o internacional tem a ferramenta lá, eles usam a ferramenta do Hype, que também tá aberto para sugerir novas ideias. Tem um time lá também que trabalha com essa parte de inovação, que busca olhar tudo que está acontecendo no mercado, onde a gente está atuando, para ter a oportunidade das novas ideias, e também procuram compartilhar entre o grupo mesmo, né, entre as marcas. Como o grupo tem várias marcas e várias linhas de negócio, tem algumas reuniões que o pessoal compartilha as iniciativas, discutem. Então essa é uma coisa também bem legal. Interessante, Thiago. Parece um ambiente bastante aberto e bastante colaborativo, né? O que ajuda bastante aí para a inovação. Thiago, mudando agora um pouco de assunto, conta pra gente como tu faz para se manter atualizado em relação à inovação. Porque a gente sabe que tem muita informação por aí. Como tu faz esse filtro para consumir aquilo que é relevante para esse contexto aí que tu está inserido? Como você falou, né? Hoje em dia é um super desafio, né? É muita informação circulando, a gente recebe e-mail direto, né, falando de inovação, e tentar assim, ver o que realmente atende para cada um, né, para o negócio de cada um, para cada pessoa, para o que gosta, o que interessa, o que faz sentido, o que não faz, né. Eu procuro sempre estar dando uma pesquisada nos principais assuntos, principalmente que envolve o negócio que eu trabalho. Um pouquinho de algumas coisas diferentes também, né? Sempre é bom estar antenado quais são os principais tópicos, né, do mundo que está circulando, né? É importante ter pessoas que suportem a gente, acho que é fundamental.
além da minha informação, outras pessoas que tragam input, né, ter uma rede de colegas, de profissionais, de contato que ajude a suportar. Participar de alguns eventos, encontros importantes sobre trocas de experiência, de inovação, discussões e um pouco do futuro. Eu acho que é bem importante tentar separar pelo menos uns 2, 3 no ano dos mais relevantes assim, para cada área de interesse. É importante estar antenado. Buscar os profissionais de referência, as empresas de referência, o que as empresas mais inovadoras trazem também, né? Querendo ou não, o benchmark é essencial. Você tem que estar monitorando o que os principais concorrentes ou os players mais relevantes no mercado estão trazendo. Acho que é fundamental para qualquer negócio. Você tem que conhecer, né? Tanto o concorrente como o cliente, então precisa disso. As conexões com as universidades também, alguns centros de inovação também trabalham com alguns eventos que ajudam muito, né, a fazer essa troca. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem inúmeras, né? A leitura também, os podcasts, os vídeos, tem muita coisa. É verdade, Thiago, é difícil até saber por onde começar, né? É muita informação mesmo. Thiago, pra gente fechar aqui então nossa conversa. Claro que não deu para falar sobre tudo com detalhes, a gente pode marcar um outro encontro aí pra gente conversar. Mas para fechar aqui essa primeira rodada, eu queria perguntar se tu tem alguma mensagem, alguma dica para quem está ouvindo a gente aí, profissionais que estão na inovação, iniciantes ou que estão já na inovação e gostariam de se desenvolver. Eu acredito assim que a inovação em geral começa a partir de um problema, né? Você tem que ter esse problema, uma reclamação de cliente, uma oportunidade de melhoria. A necessidade do mercado é essencial, ter essa necessidade no mercado, né? E a partir disso, a gente vai desenvolver uma solução, criar uma solução inovadora, daí oferecer o produto, o serviço, um software, um app assim, e ele precisa gerar essa rentabilidade, né? Para realmente ser um sucesso, ser uma inovação, né? Tem que ter essa rentabilidade e aceitação do mercado. A outra dica é que precisa de pessoas, né? Acho que a essência para a inovação são as pessoas. Ter um time multidisciplinar, fazer parte, né, de um time multidisciplinar, estar aberto a ouvir, nem sempre concordar, mas ouvir as sugestões dos outros, né? Você precisa ter uma pessoa curiosa, uma pessoa questionadora, um mais analítico, um mais mão na massa, um líder, 2 líderes, às vezes 3 líderes, um visionário, né? Sempre é bom olhar o perfil do visionário para trabalhar realmente e estar disposto ali a fazer ela acontecer, porque para ela acontecer precisa de bastante esforço, né? É bastante mão na massa mesmo para ela acontecer, então é mais ou menos por aí. E tem muitas oportunidades, né, em diferentes áreas, né? Eu trabalho mais com produto, mas acho que dá para inovar em qualquer área. Esse é a grande dica, né? E é sempre válido estar antenado e estar se atualizando, porque tem muita oportunidade. Verdade, Thiago, e são dicas que fazem a gente refletir bastante, né? Esse é o objetivo aqui. Thiago, podemos então aqui fechar nossa conversa. Agradeço muito a tua participação. Valeu por compartilhar aí tua experiência com a gente, para contar um pouquinho de como é a inovação na Neodent. Tem muita coisa que dá pra gente explorar mais em outra conversa, mas deu para ter uma visão ampla, bem interessante aqui de como é a inovação dentro da empresa. Valeu, Thiago. Obrigado você, Mário. Valeu aí, se puder a gente compartilha mais. Obrigado, Thiago. Um abraço. Valeu. Um abraço, valeu.